Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces, tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então, se esse é o tipo de conteúdo que você gosta, eu convido você a se inscrever aqui. É de graça, não custa nada, é só clicar no botãozinho inscrever-se, que você será inscrito, e também ativar o sininho na opção todos. Assim, sempre que eu postar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai te mandar uma notificação e você não vai perder nenhuma receita. E seguindo o quadro Sabores de Pudim, o pudim de hoje é de milho com coco e, gente, ficou maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Eu já tenho uma receita de pudim de milho aqui no canal. Se você não assistiu a esse vídeo, eu vou deixar aqui no card, é só você clicar aqui em cima que você vai direto para a receita e também deixarei o link na descrição do vídeo. Aquela receita é pudim de milho, só que a receita é diferente dessa receita de hoje. Aquele é só de milho, então não vai leite de coco, as quantidades dos ingredientes também são diferentes da receita de hoje, mas aquela receita também é maravilhosa. Então, lá é basicamente pudim de milho mesmo. Hoje eu trouxe pudim de milho com coco, então se você gosta de pudim de milho com coco, assista a esse vídeo também. E se gosta só de milho, assista aquele vídeo que também ficou maravilhoso. E lembrando que a receita completa estará passando durante o vídeo, e caso você não queira parar o vídeo para anotar, não se preocupe, também está na descrição do vídeo. É só clicar aqui embaixo na descrição que vai abrir todas as informações. Então agora, bora cozinhar. E eu começo a receita fazendo o caramelo. Então eu tenho aqui a panela que já está com o fogo ligado, está no fogo médio e minha panela é grossa. Eu prefiro porque assim ela aquece toda por igual. Vocês viram que eu não coloquei todo o açúcar da receita, eu vou colocando de pouquinho em pouquinho. Eu acho que assim é muito mais rápido. Então eu coloco um pouquinho de açúcar, o suficiente para cobrir o fundo, espero derreter e aí sim coloco mais um pouquinho. Então vou colocando de pouquinho em pouquinho até colocar todo o açúcar. E agora que o açúcar da panela já derreteu, ó, não tem nenhum pedacinho, nenhum gruminho de açúcar, coloco mais um pouquinho, vou misturar. Quando ele derreter, coloco mais um pouquinho. Então, agora, ó, veja que é bem mais rápido. Coloquei um pouquinho de açúcar, ele já está derretendo. Então, derreteu, eu vou e coloco mais um pouquinho, até colocar todo o açúcar. Então, agora, ó, já quase derreteu todo o açúcar. Veja, tem alguns gruminhos só de açúcar para derreter. Já mudou a textura, ele tá lisinho, já está mais escuro. Então, agora nesse ponto, ó, ele já derreteu, já não consigo mais ver os gruminhos. Então, agora eu vou colocar água. Então, agora eu desligo o meu fogo. Com o fogo desligado, vou colocar a água aos poucos. Então, vou colocar bem pouquinho, misturo bastante, ó. Coloquei um pinguinho, deu nem 10 ml de água. Misturo bastante, quando parar de borbulhar, eu coloco mais um pouquinho e vou colocando de pouquinho em pouquinho. Se eu colocar toda essa água de uma vez, vai endurecer, vai ficar aquele torrão de açúcar duro e vai demorar muito para desmanchar. Então, assim, eu acho muito mais rápido, porque assim não fica aqueles torrões de açúcar que você vai deixar ferver por bastante tempo. Então, agora é só você ir colocando de pouquinho em pouquinho e mexendo. Eu estou usando água filtrada em temperatura ambiente, mas se você quiser também pode colocar água quente. Então, agora eu vou colocando de pouquinho em pouquinho e misturando até colocar toda a água da receita. E agora sim, coloquei toda a água, ó, coloquei todo o restante da água de uma vez, dou uma misturada e volto a ligar o meu fogo, fogo médio.
E agora, com o fogo ligado, eu vou ficar mexendo isso aqui por 1 minutinho. Somente 1 minutinho é suficiente. Se você ficar mexendo por muito tempo, esse caramelo, depois que esfriar, vai ficar muito duro. E não é essa a ideia. Então, eu quero que ele, depois de frio, ainda assim fica um pouco cremoso, um pouco mais líquido. Então, vocês vão ver que eu vou misturar, já vou desligar, porque é bem rapidinho. Você vai ver que ele vai ficar um pouquinho mais escuro. Vai continuar bem molinho mesmo, é assim mesmo, mas depois que esfriar, ele vai pegar mais consistência. Ó, a calda já deu uma mornada, ela não está fria ainda, mas está levemente morna. E eu vou colocar aqui na colher para vocês verem mais ou menos o ponto, ó. Veja que a colher de metal, então ela tá fria, né, a colher. Então, veja que eu coloquei, ó, ela já tá um pouco mais firme. Ela pinga, mas não escorre, não está totalmente líquida. Ela está bem cremosa ainda. Então, é nesse ponto que tem que ficar a calda. Então, se você deixar muito mais tempo, ela vai acabar ficando muito dura. Então, eu passei o dedo, ó, e ela não escorre, que é o ponto na P. Então, esse é o ponto certo da calda. E aqui eu tenho as gemas, eu já separei as claras das gemas e já coloquei as gemas na peneira, porque demora muito para poder passar pela peneira e eu já ensinei aqui como que faz o jeito certo de peneirar as gemas. Então eu já coloquei aqui, vou dar uma furada, como eu estou fazendo com um garfo, e vou deixar aqui passar. Então isso demora, então é a primeira coisa que eu faço é colocar as gemas na peneira e deixar passar. E aqui eu tenho as claras, são 2 claras. Leite de coco é um vidrinho pequeno de leite de coco. Vou usar leite integral em temperatura ambiente, uma lata de leite condensado e milho verde. Esse milho é aquele de latinha mesmo. Eu descartei a água e eu passei uma água filtrada nele para tirar aquele gostinho da lata. E vou colocar no liquidificador o milho e o leite somente e vou bater isso aqui muito bem. Vou bater por uns 5 minutinhos e depois vou peneirar. E depois de bater muito bem por 5 minutinhos, agora eu vou peneirar para tirar aquelas fibras que eu acho muito desagradável mastigar o pudim com esses pedacinhos de milho. E depois de peneirar, vou colocar o leite condensado e o leite de coco. E aqui vocês vão ver que eu vou usar um fouet para misturar. E não precisa bater, gente, não precisa bater isso demais para fazer espuma, para fazer bolha. O interessante aqui é você misturar com muito cuidado para não colocar ar nessa massa, né? A ideia não é encher de bolhas. Então, vou colocar os dois, vou misturar com muito cuidado. Se não tiver um fouet, não tem problema, pode misturar com um garfo, pode misturar com uma colher de silicone, só não precisa ficar batendo para encher de bolha. E aqui eu mexo somente até perceber que o leite condensado já misturou com o leite de coco e o restante dos ingredientes. E depois de vários minutos, ó, ficou desse jeito. O máximo que você vai fazer é dessas batidinhas para ajudar a passar a gema. Isso que sobrou aqui da peneira vai descartar, não precisa ficar passando a colher para poder ajudar a passar. Então, isso aqui eu vou descartar e vou misturar as gemas com as claras, vou dar uma batidinha e colocar com o restante dos ingredientes. E aqui, gente, eu vou dar uma misturadinha, só para poder dar uma quebrada nessa clara, porque meus ovos estão frescos, então as claras ficam mais densa, ela não se mistura com muita facilidade. Então, não precisa bater até encher de espuma, né? É somente até conseguir dar uma misturada. Vocês vão ver que depois que eu misturar os ovos com a massa, vocês vão ver pedaços da clara por cima. E quando eu levar para assar, se eu não peneirar e levar para assar assim, você vai ver pedaços de claras na massa do pudim e não é legal. Então, eu vou dar uma misturada e depois eu vou passar de novo pela peneira. E aqui, gente, também mexa com delicadeza. Parece que eu estou mexendo rápido, mas eu acelerei o vídeo, tá? Mas mexa com cuidado também. Já estou peneirando, ó, e veja que tem pedacinhos de clara por cima da massa. É por isso que tem que peneirar, porque se levar para assar assim, você vai ver pedaços da clara cozida no meio do pudim e não é legal. Depois de peneirar, veja como fica bastante pedacinhos de clara. Esses pedacinhos não vão se misturar mais, então é por isso que eu peneiro e vou descartar isso daí que sobrou na peneira.
Isso aqui é um chinois, eu já mostrei em outro vídeo aqui no canal. Ele é uma peneira extremamente fininha. Eu gosto de passar nele porque tira totalmente gruminho de gema, de clara e vai tirar também uns fiapinhos de milho. Se você fizer essa receita para sua casa, não tem necessidade de passar no chinois. Mas se você fizer para vender, eu acho interessante, porque ele vai tirar qualquer gruminho. Então ele vai deixar o pudim com aquela textura lisa na boca, né? Então, quando você fizer receitas assim para vender, tenha todo esse cuidado de peneirar para que o seu pudim fique bem lisinho. E como essa peneira ela é bem fininha, ela demora muito para passar, gente. Tenha paciência. Então, o máximo que você pode fazer é pegar uma colher de silicone com muito cuidado e ajudando, ó, do jeito que eu estou fazendo para ajudar a passar. Senão você vai ficar 3 dias aqui para poder peneirar isso. E foi isso aqui que sobrou quando passei pela peneira. Então, depois de 3 dias peneirando, sobrou isso aqui. E como eu falei, se você fizer para a sua casa, não tem necessidade de peneirar e descartar isso aqui. Mas se fizer para vender, eu acho interessante você ter esse cuidado. Assim o pudim vai ficar com aquela textura lisinha na boca. E eu já coloquei a calda de caramelo na minha forma. Assim que eu fiz, já coloquei na forma, deixei lá esfriando para que ela ficasse firme depois de frio, para poder colocar a massa do pudim. E como vocês estão vendo, eu não estou colocando a massa do pudim pelo centro da forma, pelo conezinho, porque senão eu ia ter que limpar para poder levar para assar. Então, vou colocar aqui, vou colocar em banho-maria e vou levar para assar. Eu já coloquei água na minha forma, é água em temperatura ambiente, não está quente. Então, eu coloco a água e coloco a forma com pudim. Eu faço isso que é para esse meinho aqui da forma poder entrar água dentro. Porque se eu coloco a forma com pudim, depois coloco água, não vai entrar água no meinho. Então, esse meinho vai acabar aquecendo demais, podendo queimar o meu caramelo, enchendo o meu pudim de furinhos. Então, coloque a água e depois coloque a forma com pudim, que é para que entre água nesse meinho da forma. E como vocês podem ver, minha forma é bem alta, então coloque bastante água que é para poder cobrir a altura da massa do pudim. Vou cobrir com uma tampinha de alumínio, esse é o fundo de uma forma, se você não tiver, pode usar papel alumínio. E vou levar para assar. Meu forno não está pré-aquecido, vou colocar o pudim lá dentro e vou ligar meu forno. Ele é o forno elétrico, eu ligo somente a resistência de baixo. Se você for usar um forno a gás, ligue a temperatura mínima que ele tiver e coloque a forma na grade mais alta para ficar longe das chamas, que é para a água não esquentar demais e borbulhar e não deixar aquecer demais a massa do pudim. Vai ficar lá mais ou menos 1 hora e 20 minutos. E aqui eu tenho o coco fresco, comprei o coco fresco, dei uma ralada nele. Eu deixei com aquela parte marronzinha que eu acho que fica mais bonito. E eu vou dar uma tostada nele. Se você não quiser ter esse trabalho, você pode já comprar o coco já tostado, aquele coco torrado. Ou você pode comprar já aquele coco branco se você quiser. Ou faça como eu tô fazendo, que eu acho que fica muito mais gostoso. Então, eu vou colocar aqui na panela o coco fresco, vou colocar açúcar. Vou ligar o fogo baixo e vou ficar mexendo até dourar. É somente isso. E aqui, gente, você vai mexer e vai deixar dourar até a cor que você quiser. Se você gosta dele mais clarinho, mais escurinho, só toma cuidado para não deixar muito tempo, para ele não dourar demais e acabar amargando por conta do açúcar, tá? Então, ó, depois de alguns minutinhos, deixei assim. Para mim está ótima essa cor. Então, se você quiser deixar mais escuro ou mais clarinho, aí é com vocês, mas tome cuidado para não deixar amargo. E depois de 1 hora e 20 minutos, ó, veja que eu tô batendo com a faca na forma e o pudim se mexe como se fosse uma gelatina, mas ele não faz ondinhas. Isso significa que já está assado. Se você bater com a faca e ele fizer ondinhas, pode deixar mais tempo. Então, não se apegue muito ao tempo, tá? É mais ou menos 1 hora e 20, vai depender de cada forno, mas fica de olho. Perceba, ó, que eu balanço e ele treme como se fosse uma gelatina, mas não faz mais ondinha. Isso significa que está assado. Se você tiver dúvida, espete uma faquinha, se sair limpa, é porque está pronto. Eu vou deixar ele esfriando aqui fora da geladeira, esfriar completamente fora da geladeira, e aí sim levarei para a geladeira e vai ficar na geladeira por no mínimo 6 horas. Eu vou deixar de um dia para o outro. Vou embalar bem antes de levar para a geladeira. Esse aqui é o pudim, depois de ficar 12 horas na geladeira. Como vocês veem, está com plástico filme. Eu embalei bem com plástico filme para poder deixar na geladeira, para não pegar sabor, não pegar gosto das coisas que tem na geladeira. Então, embala bem. E para desenformar é bem simples, você vai colocar 10 segundinhos na boca do fogão. Coloca ela, liga, deixa 10 segundinhos e aí sim você vem com uma faquinha sem serra para poder passar em volta para ajudar na hora de soltar. E tome cuidado, sempre aperte a faca contra a forma e não contra o pudim, que é para não machucar o lateral do pudim. Então passe com cuidado em toda a lateral do pudim e também ali no meinho para poder desenformar.
E agora, para decorar, vou colocar o coco torrado, aquele coco que eu torrei, para deixar ainda mais gostoso. Esse coco, além de dar mais sabor, ele também dá uma textura diferente, dá uma crocância. Então, quando você morde a fatia, você sente o crocante do coco com a cremosidade do pudim e fica perfeito. E agora, para ficar ainda mais gostoso, vou colocar mais uma caldinha de caramelo por cima. Eu já ensinei a fazer essa calda de caramelo aqui no canal. Vou deixar passando no card aí em cima, é só você clicar que você vai para a receita. E também deixarei o link na descrição do vídeo. E se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e ativa o sininho para sempre receber receitas como essa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.